Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Pisa a Fundo. Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pisa a Fundo. Hoje estamos aqui para um episódio um bocadinho diferente do habitual. Vamos fazer o nosso primeiro rescaldo em perspectiva falada, digamos assim. Já tivemos muitos rescaldos escritos no blog Canto Sujo, o qual aproveito naturalmente para vos convidar para lerem-se sobre política e cultura. Se esses assuntos vos interessarem, já sabem que no blog Canto Sujo tem sempre um lugar, tal como as nossas séries dos CS Studios, etc. Tudo o que possam imaginar aqui no... Tudo não, mas muita coisa, muita oferta no grupo Whatever. Aqui no podcast Pisar Fundo, neste novo episódio, vamos dar conhecimento e opinião sobre este Paris-Roubaix, uma edição de 2021 que vai ficar inevitavelmente na história, porque foi uma edição de facto histórica e as edições históricas vão para a história, inevitavelmente. Foi uma edição recheada de sofrimento. Quando nós dizemos às vezes que o ciclismo traz o lado de mais sofrimento, o lado mais sofrível da natureza humana, este Paris-Roubaix mostrou muito bem. É uma prova mítica. A Paris-Roubaix e a Strade Bianche são duas provas que assumem quase a importância de monumentos, e estas provas são absolutamente cruciais no calendário. Desta vez teve que ser adiada, costuma realizar-se mais lá para o início do ano, teve que ser adiada para outubro, portanto 3 de outubro, domingo, ontem, no dia em que estou a gravar este episódio, na segunda. Portanto, foi uma corrida muito interessante, do início ao fim. Acima de tudo, uma das palavras-chave é imprevisível. Foi uma corrida que não sabíamos bem o que é que nos ia reservar, mas no final teria que haver um vencedor. Esse vencedor chegou-se a pensar, eu pensei muitas vezes nisso, que o vencedor nem seria tanto aquele que estava mais capaz, mas aquele que aguentaria sem sofrer nenhum azar. E foi desde quedas a furos. Bem, os ciclistas chegaram de uma maneira completamente encharcados nem é bem o termo, porque eu estava a falar estou a referir-me à lama, e no fim a lama secou porque deixou de estar chuva e passou a estar sol. Portanto, foram quase estátuas que chegaram, o que originou também várias publicações de internet muito interessantes, muito engraçadas. Mas de facto, este Paris-Roubaix foi uma edição histórica. Não é de facto recomendável que se volte a realizar em outubro por causa deste fator chuva, que para o espetáculo pode ser interessante, mas que aumenta o fator queda ou o risco de queda em muito. E são de facto condições que exigem muito mais aos ciclistas do que aquilo que já é o habitual nos quase 30 empedrados, zonas de empedrado de Roubaix. É uma prova de facto fantástica. Teve a sua edição numa 118, são 257,7 km. Poucas provas hoje em dia ultrapassam os 250 km, e não haja dúvidas de que esta foi de facto uma das grandes provas do campeonato, do calendário, aliás, peço desculpa, estava na Fórmula 1 já, do calendário, e foi vencida também por um dos melhores ciclistas nesta época, que se chama Sonny Colbrelli, grande vencedor da Paris-Roubaix. Encosta Vermeersch e Mathieu van der Poel, estes por ordem, portanto segundo e terceiro, numa prova que tinha Gianni Moscon, o polémico Gianni Moscon à frente. Bem, mas Moscon aconteceu-lhe tudo. E à frente teve furo, teve queda, e depois acabou por ser alcançado e ficou num dos setores de empedrar. Este é o resumo, grosso modo, daquilo que quem não viu falhou, mas quem viu de facto teve um grande dia de ciclismo.
e a volta à Lombardia já no sábado, portanto o ciclismo vai continuar aqui. Acompanha-nos também nas redes sociais aqui do podcast. Vamos sempre lá metendo publicações quando há um especial, uma prova especial ou uma notícia especial. Acompanha-nos também por lá. Mas agora, passando especificamente àquilo que é o resumo dos aspectos mais positivos e dos aspectos mais negativos deste Paris-Roubaix. Eu começaria pelos positivos, onde obviamente aqui o jovem de 22 anos da Lotto Soudal, eu chamo-lhe Vermetes, mas é complicado dizer o nome, aliás, tal como o Gianni da Alpecin. É de facto mais complicado, mas é um jovem de 22 anos, é muito talentoso, ficou em segundo no Paris-Roubaix, não é para qualquer um, apenas atrás de Colbrelli. Colbrelli que no fim já nem ia a sprintar, só para vocês verem, se revirem as imagens, são absolutamente fantásticas. Ele já nem tinha energia para sprintar. No final, para passar este jovem de 22 anos, que a certa altura ia ganhando esta grande prova. Portanto, destaque positivo para os três da frente, Colbrelli, Vermetes e Van der Poel. Destaque também positivo para Gianni Moscon, obviamente. Aconteceu-lhe de tudo. Se ganhasse, poderia ser o vencedor mais polémico da história de Paris-Roubaix, porque é um ciclista polémico, é o Balotelli, juntamente com o Roland Dennis, é o Balotelli do ciclismo. É um ciclista polémico, mas que poderia ter aqui a sua maior vitória da carreira, acabou por não acontecer. De uma maneira geral, também Lampeia, Lampeão, estes são sempre nomes, é os belgas, normalmente os belgas é que são nomes mais complicados. De qualquer maneira, este ciclista da Ducati consegue um quinto lugar também bastante interessante. Laporte também um sexto lugar interessante. Ele que vai para a Jumbo no próximo ano, vamos recordar, tal como o Rowan Dennis que falei há bocado. Agora, o que é que difere o sexto lugar de Laporte ser positivo do de Van Aert não ser? Já lá vamos. Quando formos às surpresas, aos aspectos agridoces, já lá vamos, porque o Van Aert é um bocadinho esse agridoce aqui neste sétimo lugar. Depois, Van Asbroek e Boivin, portanto, realmente dois a fecharem o top 10 com Ausler, esse sim fecha o top 10 para Bahrein. Mas depois há outros nomes interessantes, Christophe 14º, o outro o Gianni Vermetes 15º, Marco Waller, grande temporada está a fazer, 17º, Van Mark, hoje já lá vamos no Van Mark, o Van Mark não é propriamente positivo, nem estes que estou a ver aqui, por exemplo, o Van Avermaet, 32º, mas já lá vamos a estes nomes, eu queria mesmo os nomes positivos, aqueles que destacaram, e aqui acho que, tirando o top 10, a corrida foi tão fragmentada que obriga-me quase a ter um sofrimento também na hora de escolher se eles estiveram bem ou se estiveram mal, porque eu próprio nunca faria melhor do que isto e dificilmente alguma das pessoas que estão a ouvir este podcast agora nesta altura faria melhor do que eles fizeram. Portanto, é sempre complicado avaliar com base nisso. Mas no fim, como em tudo, o que fica são os resultados. E é isso que temos que avaliar. Eu gostaria, portanto, só para além dos homens do top 10 e de um ou outro ali, top 15 por aí, gostaria só de destacar o André Carvalho, português, segundo português em prova, para além do Rui Oliveira. Acabaram os dois por abandonar, mas demonstraram-se muito bem, nomeadamente o André de Carvalho esteve na fuga, acabou por cair uma queda aparatosa que vimos em direto, mas temos orgulho em ti e é continuar, tal como no Rui, tal como na grande geração de portugueses que se está aí a montar para o ciclismo mundial e não só. O ciclismo está a ter uma grande renovação de geração, ao contrário do que acontece, por exemplo, noutros desportos que eu comento aqui no podcast, por exemplo, no ténis, o ciclismo está a ter uma grande revelação, uma grande renovação de gerações, não só portugueses, mas temos um futuro muito radiante pela frente. Passava então aos aspectos mais agridoces desta prova. É inevitável classificar aqui Peter Sagan entre o agridoce e o mau. Ele ficou em 57º, não é uma boa posição, longe disso, mas ainda assim lá está, são azares desta competição, mas ele demonstrou muito bem. Aliás, o
o Paulo Martins, comentador Eurosport, fazia referência, acho que foi o Paulo, à forma como ele se movimentava antes das zonas de pavê. Portanto, é uma raposa velha destas andanças, e faz sentido tê-lo sempre numa equipa, seja ela qual for, neste caso agora, para o ano na total. Sepp Van Mark é uma surpresa pela, eu não vou dizer completamente negativa, mas lá está na categoria agridoce. Eu esperava mais. 23º. Nem sequer foi o melhor Israel, como vimos há bocado. Esperava um bocadinho mais de Van Mark, tal como de Greg Van Avermaet. 32º, não compensa a grande temporada que estava a ter. Andou em fuga muito tempo, pensou-se que ia ganhar, mas não conseguiu controlar-se, não conseguiu ganhar e acaba em 32º. 30º para Boasson-Hagen, 24º para Craig Anderson, 25º para Jasper Stuyven. São também lugares de assinalar aqui no aspecto mais agridoce da coisa. Não são propriamente grandes classificações, mas ainda assim não são péssimas como outros ciclistas tiveram. E aqui teria que também que incluir Van Aert. O que é que difere? Agora sim, Van Aert, o sétimo de Van Aert ter sido mau, do nono de Boivin, por exemplo, ter sido bom. Bem, acho que aqui é um bocadinho o facto de sermos picuinhas e exigentes. E eu sou muito exigente em primeiro lugar comigo, mas em segundo lugar também com aqueles que eu acho que podem fazer melhor. E o Van Aert pode fazer melhor. Ele próprio, se ele há também exigente, tal como o Van der Poel, etc., serão também exigentes. Poderiam ter feito melhor na temporada das clássicas e agora no Paris-Roubaix em específico. O sétimo lugar não foi fantástico, não conseguindo acompanhar aqui o Van der Poel, e o Van der Poel não tendo conseguido ganhar, mas pelo menos conseguiu o pódio. Passamos então para os destaques mais negativos. Eu aqui teria que começar com Kasper Asgreen na posição 68 e Sénéchal na posição 71. Dois tecúnicos que ficam mal na fotografia nesta prova. São dois destaques, mas poderia ir para outros, e agora aqui sacando do meu papel, da minha cábula, Kwiatkowski ou Kwiatkowski. Eu agora habituei-me a dizer Kwiatkowski, que é um pouco mais estiloso, digamos assim, mas Michael Kwiatkowski, 70º, portanto não foi uma boa prestação, sem dúvida. Aliás, a Ineos, surpreendentemente, lá está, Ineos ou Ineos, lá está, são discordâncias de nomes dúbios, que permitem duas interpretações, mas a Ineos não consegue uma grande prestação e, surpreendentemente, o melhor foi mesmo Moscon, com um plantel que tinha também o Van Barle, que acaba a desistir, a Kwiatkowski. Por falar em desistências, destaque também para alguns nomes que desistiram e poderiam ter sido interessantes. Matej Mohoric, claramente mais um nome para esta Super Bahrein, uma das melhores equipas, a meu ver, este ano. Depois Mads Pedersen, bom nome também da Trek. Michael Valgren, da Education. Niki Terpstra, da Total. O próprio Dylan Van Barle. Depois destacar também Michael Schär, da H2R. E Stefan Kung, que foi o azarado do dia. Caiu para aí umas 3 vezes sem exagero e acabou a desistir. Por falar em desistências também, não fui pesquisar dados históricos nem nada, mas é capaz de ser aqui um dado histórico. A Astana conseguiu terminar sem ciclistas, portanto conseguiu que os seus 6 ciclistas, penso que são 6, continhas rápidas não, acho que são 7, conseguiu que os seus 7 ciclistas abandonassem, e a Delco só conseguiu terminar com um ciclista. Portanto, depois há equipas que conseguiram 2, a Quebec, por exemplo, apenas 2. Portanto, só para se perceber a escala de abandonos que nós tivemos nesta edição do Paris-Roubaix, derivada destas condições, de tal maneira que a Astana acaba completamente sem ninguém, e isso é de assinalar naturalmente. Como já perceberam então, a edição de Paris-Roubaix deste ano deu água pela barba, acabou por coroar Sonny Colbrelli. Eu não diria contra todas as expectativas, está a fazer uma temporada fantástica, como já tinha referido. Van der Poel terceiro, há um jovem a meter-se no meio, há um Moscon que não se estava à espera,
Há surpresas pela negativa, mas há, acima de tudo, uma certeza. O Paris-Roubaix deste ano foi mítico, mais mítico do que o normal, mais histórico do que o normal. Isto poder-nos levantar agora até aqui um debate do género. Valerá a pena? E é um debate que às vezes vocês vão ouvir a pergunta e vão me dizer já. Obviamente que não. Mas acho que é um debate que às vezes é importante. Nós não devemos ter medo de fazer perguntas. Até porque eu não estou a dar a minha opinião, estou apenas a colocar uma questão. Devemos fazer a pergunta: valerá a pena pôr os atletas em risco para dar mais espetáculo? Obviamente lá em casa vamos já dizer não, 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 mas a verdade é que não sejamos tão redundantes a esse nível. Porque a maioria das pessoas que vê desporto já, hoje em dia, não é por estar apaixonada pelo desporto, nem por tão pouco querer ver espetáculo no desporto, espetáculo puro, mas no caso do ciclismo pelas quedas, no caso da Fórmula 1 pelos acidentes, do ténis pelos falhanços. Isto é a verdade. Portanto, nós não podemos ser. Isto seria tema para outra conversa. Isto é a minha veia mais crítica já aqui a ser disputada. A verdade é esta: nós temos que repensar isto. Muita gente vê ciclismo hoje não pela beleza da modalidade, mas para além da beleza das localidades, há sempre pessoas que gostam de ver e é bonito, efetivamente. É um grande espetáculo, é um desporto que encaixa muito bem em televisão, mas também há pessoas que veem única e exclusivamente pelas quedas. E isto é um fator a ter em conta. A minha opinião é que, obviamente, não se devem meter em risco as qualidades do atleta, porque o desporto é o desporto. É belo, é competitivo e deve ser justo. O desporto, os atletas estão lá para ganhar, não estão lá para ser palhacinhos num circo, para dar outro espetáculo, outro show-off, apesar disso vir inerente ao desporto, obviamente. Não me querendo afastar muito do tema deste Paris-Roubaix, para terminar aqui este nosso episódiozinho de rescaldo desta edição da mítica prova que já vai então na sua edição 118. Dizer então que se tivesse que escolher uma palavra para este Paris-Roubaix seria, eu diria várias, histórico, tocante, marcante, mas acho que as imagens valem mais que 1000 palavras. Não é sempre assim, mas há muitas vezes em que é. Vejam as imagens de Colbrelli a cruzar a meta, enlameado, braços no ar, a sofrer. Vejam os vídeos que há no fim dele cruzar a meta, manda-se para a relva no velódromo e começa a gritar, como quem diz: superei 6 horas de prova, mas ganha isto. É meu, já não foge, consegui com o meu esforço, superei-me. E isto é muito importante. Esta lógica do desporto, de superação, de esperança que conseguimos, e o Colbrelli demonstrou, tal como todos os outros que são efetivamente guerreiros. Foi uma grande prova e só não bate palmas porque depois faz eco para as pessoas que estão a ver isso em casa, mas foi uma grande prova, um grande dia, um grande domingo, grande Paris-Roubaix, viva o Paris-Roubaix. Daqui é tudo, espero que tenha gostado deste episódio, do Paris-Roubaix, e que o ciclismo continue bem vivo. Eu volto daqui a uma semana, salvo erro, para o próximo episódio com as mexidas da Fórmula 1, no segundo episódio da rubrica Sistema Aberto. Até lá, viva o desporto!